Olá, seja bem-vindo ao meu canal do Professor Kleber Paixão. Eu sou o Professor Kleber Paixão e você está aqui no meu canal, que não é só meu, é seu também. Então vamos ajudar ele a crescer. Se você gosta do conteúdo daqui desse canal, não esquece, né, meu? Curte o vídeo, se inscreva no canal, compartilha o vídeo, deixe seu comentário positivo. E você fazendo isso, o vídeo chega a mais pessoas que não conhecem o canal, tá bom? Se você quiser ajudar o canal financeiramente, seja membro do canal, você tem benefícios, é só me chamar no WhatsApp. Você pode estudar comigo por um valor ínfimo. Então é isso, meus irmãos. Seja membro do canal e ajude, né, o crescimento e assim por diante, tá bom? Meus irmãos, hoje eu participei de um debate. Eu não gosto muito da palavra debate, mas é debate. Na rádio lá do pastor César Cavalcante. Ele tem um alcance muito grande, muita visualização, muitos comentários e tal. E eu participei de lá. O que que acontece? Primeira coisa que eu tenho que falar, né? O pastor César Cavalcante é uma benção. Ele é muito simpático, muito educado e tudo mais. Isso é um ponto. O irmão que debateu comigo também, ele é uma benção. Ele é uma benção. Pensa um irmão gentleman, educadíssimo. Um irmão pura simpatia. Ele é meu irmão. Ah, foi embora da CCB, mas ele é meu irmão na fé. Tá bom? Foi uma benção o debate. Só que ele foi muito curto, né? Muito curto. E por ser um debate muito curto, não deu tempo de falar tudo que tinha que falar. E aí entro em outros assuntos que eu acho que não tinha a ver muitas vezes com o debate. Aí fugiu muita coisa, né? Então eu vou aproveitar aqui o meu canal, porque aqui no meu canal eu consigo falar mais, desenvolver mais e tudo mais. Tá bom? E eu vou falar algumas coisas que aconteceu lá no vídeo. Eu vou lembrando e vou falando aqui com vocês. Tá bom? Antes de. Aí eu vou apresentar para vocês o itinerário que eu tinha desenvolvido para falar lá no canal, lá no debate. Mas não consegui 57 minutos, gente. É muito pouco, tá bom? Então, primeira coisa que eu quero falar para vocês: eu sou um cientista da religião. Eu sou um teólogo, bacharel em teologia, mestre em ciências da religião e tenho mais de 6 pós-graduações na área acadêmica. Eu fui no programa como cientista da religião, não só como membro da CCB. Fui como cientista da religião, como acadêmico. E como acadêmico, eu não posso olhar por um fato e falar, não, não é desse jeito. Porque isso está em jogo. As pessoas podem me chamar de hipócrita, de mentiroso, de, de passapanista, né? Como as pessoas usam agora o termo, né? É um neologismo, né? Porque passapanista, nem sei que significado tem, mas tudo bem. Então, eu fui lá como acadêmico, né? Muito mais que um membro, eu fui como um acadêmico. Eu sou apenas um membro, né? Da igreja. Mas fui como acadêmico e dei respostas. Poderia ser melhor? Sim, se tivesse mais tempo para cada pergunta responder. Porque já falavam uma pergunta para mim e já passavam para o outro. Então é muito difícil, é muito corrido. Ah, mas isso é culpa do pastor César Cavalcante? Não, irmão. Não. Por quê? Primeiro que ele é uma benção de pessoa, não é a culpa dele. Mas ele é um comunicador. O pastor César Cavalcante é um comunicador. O comunicador tem o diretor ali atrás dele, tem gente ali cobrando ele do horário e tudo mais. Então ele tem que fazer muito corrido mesmo. Outra coisa que as pessoas têm que entender. Eu não sou famoso na internet, irmãos. Eu não sou famoso, ninguém me conhece, ninguém sabe que eu existo. Na próxima quarta-feira vai vir o pastor, vai vir o irmão Pavanelli. Você vai ver, ele vai ser entrevistado, ele vai ter tempo para falar, irmão. Não vai estar num debate. Então, vocês vão ver a diferença. Ele vai ter tempo para responder as perguntas. Ele não vai ficar sendo interrompido toda hora. Então, tem isso. Esse é o jogo das rádios, da TV. Se eu fosse na TV, já viu pessoas que vão sendo entrevistadas pelo Ratinho, pelo Danilo Gentili? Você vê que ele fala uma coisa, ele já está sendo interrompido. Porque é assim, o jogo é esse. Entendeu? Funciona dessa forma.
Não dá pra falar, não dá pra fazer muita coisa. E o tempo é escasso. Então, como que a gente pode ajudar, Kleber? Irmão, vai nesses podcasts, escreve lá no comentário, chama o professor Kleber para ser entrevistado. Quarta-feira mesmo, escreve lá, ó, o irmão Pavanelli está sendo entrevistado, entrevista o irmão Kleber também. Porque ele sendo entrevistado, ele tem mais tempo para responder, ele desenvolve mais a linha de raciocínio. Fala isso, vai nos podcasts. Teve um podcast que o irmão João Paulo Violeiro participou. Vai lá, escreve, ó, chama o irmão Kleber para ser entrevistado. Por quê? Porque é assim, irmão, que a gente consegue divulgar boa teologia, divulgar bom conhecimento bíblico, tá bom? Então tem que ter tudo isso, meus irmãos. A gente só vive reclamando, mas a gente não se ajuda, a gente tem que se ajudar. Um lavando a mão do outro, como diz o velho ditado. Uma mão lava a outra e a outra lava o rosto, como dizia o velho ditado. Então precisa a gente pensar nisso. Vamos ajudar uns aos outros, tá bom? Segunda coisa importante. Ah, por que que você não brigou? Por que que você não foi incisivo? Irmão, quando eu vejo as pessoas acharam que ali seriam dois gladiadores se degladiando. Mas ali eram dois irmãos dialogando. O diálogo pressupõe duas pessoas. Prefixo de traz a ideia de divisão, ou seja, dois, no mínimo. E logos é de logos, de discurso. É dois discursos contrapondo um ao outro. Diálogo é isso, é dois discursos, um diante do outro. Então ali pressupõe mais um diálogo do que propriamente uma briga. As pessoas queriam ver uma espada, as pessoas queriam ver sangue. Teve gente nos comentários da live, no ao vivo, que falou que queria ver sangue. Então, esse espírito não é o espírito de Cristo. Isso não manifesta no coração de um homem crente, de uma mulher crente. Isso manifesta no coração de um homem com Satanás no corpo, com o coração satânico. Ah, eu quero ver sangue, quero ver o mal. Então você está sendo usado por Satanás. Você não é crente. Ali é meu irmão, eu não tenho que atingir ele. Ah, por que você não brigou? Porque eu sou luz do mundo e sal da terra. Cristão é luz do mundo e sal da terra. Ponto, irmão. Você é crente, você não tem que ficar brigando, ir na internet para brigar, dar mau testemunho. Você tem que ser luz do mundo e sal da terra. Então, muita gente perguntou: ah, por que você não brigou? Por que você não xingou? Por que você não foi mais incisivo? Né? Primeiro que nem tempo tinha para isso. E segundo, o irmão que estava lá na minha frente, ele é muito educado. Como que eu vou ofender um homem educado daquele, simpático comigo? Vocês não viram nos bastidores, muito educado. Então não dava para brigar com ele não, tá bom? E não briguei porque eu sou crente. Cristão é cristão, irmão. Ou a gente é crente ou não é, né? Então, deixar isso claro. E antes de começar também, o pastor Santos Cavalcante na live ele dizia, eu não consegui responder, ele perguntou duas vezes, mas não consegui direito desenvolver uma linha de raciocínio. E ele perguntou se a pessoa perguntasse qual igreja que eu indicaria, se eu indicasse a CB. Agora aqui no meu canal que eu tenho liberdade para responder, eu diria sim, eu levaria para a CB. Porque se eu parto do pressuposto que ela não é uma seita, se eu parto do pressuposto que ela é uma igreja cristã, se eu parto do pressuposto que o Espírito Santo se manifesta lá, eu falo, pode ir para congregar, pode congregar lá comigo. Olha, igual essa semana tem um monte de irmão que não é crente que falou que vai congregar comigo. Ponto. Vai congregar comigo. Porque se o mesmo Espírito Santo trabalhou no meu coração lá dentro, pode trabalhar no coração de qualquer pessoa. Sabe por quê? Porque na Bíblia diz, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo sopra onde ele quer. Ninguém pode colocar o Espírito Santo numa caixinha e falar, não, ele só se manifesta desse jeito. Não, ó, o crente só pode falar em línguas desse jeito. Não, o crente não pode pular, o crente só manifesta desse jeito. Isso é colocar o Espírito Santo numa caixinha e achar que pode dominar o Espírito Santo. Desculpa, meu amigo, você não vai conseguir fazer isso não. O Espírito Santo é soberano. Terceira pessoa da Trindade. Entendeu? Ele é soberano, ele faz o que ele quer. Então, deixar isso claro para os irmãos aí, eu acho que deixar claro isso que é importante para a gente pensar, tá bom? Então, se eu convidaria, sim, eu convidaria, tá bom? Outras coisas que foram faladas na live, com o tempo eu vou lembrando e vou divulgando aqui. Uma coisa que eu tentei fazer, eu falei esse itinerário aqui, pressupostos a serem seguidos. Primeira coisa, honestidade intelectual, o que eu quis dizer. Eu falei que eu ia desenvolver o assunto na honestidade intelectual.
Vamos ser honestos. Humildade intelectual. Reconhecer que tudo é passível de crítica. Isso é um lema da filosofia. Não tem nada nesse mundo, não tem um argumento que não é passivo de crítica. Esse vídeo meu, ele é passivo de crítica. Tudo é passivo de crítica. E nós estamos numa sociedade democrática. Cada um tem sua opinião. E o que é opinião no pensamento grego? É doxa. Doxa é opinião, mera opinião. E o que é endoxa, segundo Aristóteles? É opinião avalizada, pensada, refletida. Mas é a aletheia? É a verdade? A palavra aletheia quer dizer a verdade. É a verdade? Não, é só apenas uma opinião. Opinião não quer dizer que é a verdade. Qual é a função da doxa, da opinião? Ou da endoxa, da opinião mais intelectual, mais avalizada? Se aproximar da aletheia, se aproximar da verdade. A ideia do programa é dialogar com aquele irmão e nós se aproximarmos da verdade. Ele tem uma doxa, ele tem uma opinião. No meu caso, como eu sou, ele era acadêmico de outras áreas, mas não era um acadêmico da teologia. Eu, como acadêmico da teologia e da ciência da religião, eu não aquilo que eu estava falando não era uma endoxa. Não, não era uma doxa, era uma endoxa. Era uma opinião mais avalizada, mais criteriosa. E aí, se aproximando com a tentativa de se aproximar da verdade, da aletheia. Então a gente tem que ter honestidade intelectual. Tudo é passivo de crítica. Muita coisa que eu vou falar nesse vídeo, é possível que você não concorde. Ah, mas é opinião. É só opinião. Não muda em nada a vida. Ah, eu tenho opinião que o Kleber é feio. Não muda em nada. É mera opinião. É mera opinião. É mera opinião. Porque minha esposa acha eu bonito. Ah, mas eu acho feio. É mera opinião. Só a sua opinião. Não muda em nada. Não muda em nada a sua vida. Então a gente não pode se estressar com opiniões das pessoas. Ah, eu acho que a congregação não aceita. Ok. Por causa disso, por causa daquilo, por causa... É mera opinião. Você vai se estressar? Não, mera opinião. É um direito da pessoa dar opinião. Agora a pergunta é: fundamentado em que você está dando a sua opinião? Quais as pesquisas? O que você andou estudando? Quais os autores? Qual a bibliografia? Ah, Cleber, mas preciso de tudo isso? Sim, porque o mundo acadêmico pensa assim. Tem gente que me xinga na internet porque eu cito autor, porque eu monto no ombro dos gigantes, gente. Eu faço teologia a partir dos grandes, um lastro intelectual que o cristianismo produziu durante mais de 2000 anos. Eu não posso fazer teologia sozinho. A minha teologia não é mera minha opinião. Ela tem que ser fundamentada nos grandes, nos gigantes da fé. Entendeu? Então, assim, desculpa. Tem que ter um lastro de pensamento que você está fundamentado. Então, é honestidade intelectual, humildade intelectual. Outra coisa, limitação epistêmica. E eu vou desenvolver daqui a pouco isso. Limitação epistêmica, gente, é importante para a gente pensar. A palavra episteme quer dizer ciência, conhecimento. Epistemologia é o estudo do conhecimento. Como que o conhecimento se dá? E como que nós chegamos ao conhecimento? E quais os limites do nosso conhecimento? Isso é a área da epistemologia. E nós temos uma limitação epistêmica, ou seja, nós temos uma limitação de conhecimento. Sabemos todos os documentos que a congregação produziu ao longo do tempo? É possível que sim. Mas sabemos todas as crendices populares que foram desenvolvidas dentro da própria congregação ao longo da vida? Você nunca vai saber. Então reconheça, você é limitado epistemicamente. Tanto eu como o meu oponente, que estava lá no debate, nós somos limitados epistemicamente. O meu oponente, o César Cavalcante, somos limitados epistemicamente. Ou seja, sabemos tudo? Não. Você sabe tudo da denominação? Não. Você sabe tudo do que é uma seita? Também não. Também não. Nós somos limitados epistemicamente. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco isso. Reconhecimento de lacunas no argumento apologético. Você quer defender uma denominação, mas reconheça que os seus argumentos, eles possuem lacunas. Fizeram até piada disso, né? Tem um meme agora rodando na internet, nos grupos de WhatsApp calvinista. Eu sou calvinista, os caras zombam de mim. Olha o nível de loucura que os calvinistas chegam. Colocaram o meu meme, minha foto, e escreveram: isso é uma lacuna, zoando, fazendo piada, chacota.
Esse tipo de chacota é fundamentado em Satanás, né? A pessoa que fazer chacota do seu irmão na fé, zoando com a pessoa na fé, isso é espírito imundo manifestando no coração das pessoas. Mas tudo bem, a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que você planta, você vai colher. Então, muitas das vezes as pessoas vão zombando umas das outras, mas o que ela plantar, ela vai colher. Quer zombar? Zombe à vontade. Como diz Ezequiel, aquele dia vem, né? Vem fumegando. Então, pode zoar à vontade. Mas quando eu disse lacunas, existe lacunas, hiatos, distâncias entre o argumento que você tem e realmente os fatos. Essas lacunas, elas existem, nós vamos falar disso aí. Problemas na concepção trinitária, problemas na concepções cristológicas, são problemas que nós devemos lidar com eles e reconhecer e lidar com eles. Dizer que não tem problema não anula o problema. Porque muitas das pessoas falam, não, pra mim não tem problema, mas o problema ainda continua lá. Ele tá em negação, como diz os psicólogos americanos. Ele tá em negação. Ele vê o problema, ele sabe que é um problema, ele diz, não tem problema. Achando, se eu falar que não tem, o problema vai sumir. Não, o problema não vai sumir, ele vai continuar lá. Entendeu? Vai continuar lá. Então, reconhecer as lacunas, os problemas que você tem para resolver dentro do seu parecer teológico e tudo mais, é de suma importância pra gente. Reconhecer que almas foram machucadas. Gente, quantas pessoas no nosso meio, desde 1910, foram machucadas, foram pisadas, humilhadas, expostas publicamente. Eu mesmo eu fui chamado de lixo dentro da igreja. Isso você não pode tirar da sua história, não tem como apagar isso da sua história. Eu fui humilhado, fui perseguido por ter estudado teologia. Então, a humilhação, ela existe, tá bom? Então, teve muitas almas machucadas e nós devemos reconhecer isso, tá bom? E no final, vamos fazer um exercício hipotético aqui no canal lá no debate, não deu para falar sobre o exercício hipotético que eu quero fazer. E aí eu vou fazer aqui com vocês. Tá bom? É isso, vamos lá. Exemplos de lacuna, né? São exemplos. Sobre a Trindade, o problema do verbo estar. Lembra que está escrito lá? Em cuja unidade estão Pai, Filho e Espírito Santo. Gente, esse é um problema teológico gravíssimo que tem que ser resolvido. O nosso tópico sobre a Trindade eu não considero como uma heresia clara de perdição. Eu considero uma escrita ruim teológica. O meu parecer, estou falando aqui como técnico. Ah, mas eu não concordo, é mera opinião sua. E Deus que te abençoe. O meu parecer técnico como cientista da religião. E agora eu estou dando carteirada mesmo. Lá no programa eu não dei carteirada, mas aqui eu estou dando carteirada. Eu não vejo como uma heresia de perdição, mas eu vejo um problema teológico que dá para consertar. Quem escreveu não entende o que é a Trindade, o mistério trinitário, como que se desenvolveu, os dogmas, nunca estudou isso. Então falou bobeira e colocou isso no tópico. Qual o conselho que eu daria? Corrija. Corrija nas próximas. Eu devia ter corrigido agora na semana da Assembleia, infelizmente não corrigiu. Mas tem tempo ainda para corrigir. Corrija. Até o final do ano, corrija. Gente, por que não corrige esses 12 tópicos? Ó, eu vou dar um exemplo. Corrija os 12 tópicos e coloca o correto lá no site. E os inários que ainda que estão lá à venda, continua vendendo, tranquilo. Mas manda a editora geográfica quando for produzir os novos inários, produza já com os tópicos corretos. Puxa vida, gente. É uma igreja que, graças a Deus, Deus abençoa financeiramente. Custa fazer isso. Corrige esses tópicos. Corrige esses tópicos. Gente, vai ser um upgrade. Um upgrade. Tá bom? Qual outra coisa que nós devemos corrigir naqueles tópicos? O problema do contém a palavra de Deus. Esse negócio de contém a palavra de Deus não é gerúndio, gente. Não tem gerúndio, não tem gerundismo.
Não é gerúndio. A questão aqui é teológica, a questão da neo-ortodoxia. Isso aqui é uma frase de Karl Barth. Então a pessoa que escreveu não sabe quem é Karl Barth, não sabe o que é neo-ortodoxia. Então corrige. A Bíblia não contém a palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. Se você quer ser conservador na teologia, se você quer montar no ombro dos gigantes, a Bíblia é palavra de Deus. Você não tem que colocar ela como contém. Tem que ser corrigido isso. Corrija. Mais uma vez, corrija. Coloca lá no tópico, no site oficial. E a geográfica, as próximas tiragens de Inário já vem com os tópicos corrigidos. Isso é tão simples de se fazer, só precisamos de um pouco de humildade. O problema da união hipostática, o que foi falado, o que está lá no Inário está correto. Da união hipostática, das duas naturezas, divina e humana. Mas quando alguém tentou explicar o batismo lá no tópico, ele errou. Ele dividiu as duas naturezas. Jesus não é um verdadeiro homem, ele não salvou porque ele é o verdadeiro homem. Ele não salvou porque ele é verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Ele é o Deus encarnado. Por isso que ele nos salvou. Por isso que o sacrifício dele é perfeito. Por isso que Deus, de forma misteriosa, estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, como está escrito na Bíblia. Não houve separação de naturezas na cruz. Mas houve aquilo que tem a união hipostática e a communicatio idiomatum. A nossa natureza humana participou da natureza divina de alguma forma misteriosa. E a natureza divina também, de alguma forma, participou da natureza humana. Por causa dessa união hipostática. Quem morre na cruz é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. Quem morre na cruz é o Filho de Deus. É o Deus encarnado. Esse que morre na cruz. Mas de forma misteriosa, quem experimenta a morte é o corpo dele. Né? De alguma forma misteriosa, quem experimenta a morte por causa da comunicação idiomatum é o corpo dele. Mas não há separação de natureza. Deus está ali. De alguma forma misteriosa, Deus está ali. Ah, porque Deus é imortal, você separa as naturezas? Se Deus é imortal, aí Deus não estava na cruz lá. Aí você falou que o sacrifício era só o homem Jesus que estava ali. Aí você tá abrindo brecha para uma heresia das mais braba, que é a heresia nestoriana. Tá bom, gente? Então vamos cuidado. Tem como fazer isso, claro, corrigir. O que nós temos aqui, os exemplos de lacunas que temos no pensamento da congregação, eu dei alguns exemplos aqui. Mas esses exemplos são exemplos de cunho dogmático, de dogma, de doutrina. Tem como corrigir, gente, no papel. É só corrigir. E depois faço a confissão de fé. Com a confissão de fé. E eu me proponho a fazer a correção da confissão de fé. Sejam mais humildes. As pessoas me cobram muito de humildade. Não, o Kleber tem que ser humilde. A pergunta que não quer calar, você é humilde? Você é humilde? Não, o Kleber é arrogante, mas você é humilde? Para pedir para um teólogo que é crente da sua igreja, olha aqui, irmão, corrige pra gente aqui. Tem alguma coisa errada nisso? A pergunta que não quer calar. Ah, teólogo, eles fazem associação, né? Ah, o camarada é teólogo, então ele é negligente. Ou ele é prudente, mas não é teólogo. Essa dicotomia, irmão, é vinda do diabo. Não existe isso. Isso é Satanás que inventou. Que todo teólogo é soberbo, que teólogo faz um monte de ser vergonhice por aí. Não, ele faz. As pessoas que fazem ser vergonhice não é porque ele é teólogo, porque ele não é convertido. Porque a pessoa convertida, ele tem temor a Deus, ele ama o evangelho. Ele pode ser um bom teólogo, um estudioso da palavra e mesmo assim ser um homem de Deus, um bom esposo, uma boa esposa. Então essa ideia de que estudar a Bíblia faz a pessoa pecar a torta direita, isso aí é uma falácia satânica. Isso não vem de Deus, isso não tem respaldo na Bíblia. Você pode ser estudioso da Bíblia e ser um homem muito santo. Um não anula o outro. Porque a santidade é uma ação do Espírito Santo em você. Se você não é santo, é porque o Espírito Santo não mora em você. Mas se o Espírito Santo mora em você, ele vai agir
santificando você. E quem te convence todo santo dia do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. É isso, meus irmãos. Eu tentei falar lá na live. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. Pois bem, então por que a pessoa se batiza na congregação? O Espírito Santo convence ele crê em Cristo, ele se batiza, ele fica firme, Deus liberta ele do cigarro, das drogas, da prostituição, dos assassinatos, dos homicídios, e ele se torna um homem de Deus. Quem é que faz isso nele? Foi ele mesmo? Não, foi o Espírito Santo, porque ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo não olha a placa, ele olha a obra que ele está operando nos eleitos de cada um, de cada igreja. E aí, até a pessoa, o meu oponente, falou assim: ah, então você tá falando que os milagres e tudo mais, e atesta que é a igreja você não aceita. Não, não foi isso que eu disse. Em nenhum momento eu disse isso. Eu só disse que tem que reconhecer que o fenômeno do sagrado está na congregação, o Espírito Santo se manifesta lá e ele converte pessoas lá. Ele não tira a pessoa da congregação para converter ela lá no mundo. Deus, o Espírito Santo convence ela dentro da congregação. E o Espírito Santo não fica falando, eu não devia ter convencido ele, porque agora ele vai ficar congregando na CCB. O Espírito Santo não fala isso. E foi perguntado até por irmão, você crê que tem salvos na CCB? Ele falou, sim, ponto. Se tem salvos na CCB, meu amigo, o que você tem mais para falar? Se tem salvos na CCB, ponto. A placa não, é o de menos. Só que as pessoas se implicaram com a placa. Tudo bem. Mera opinião, cada um tem a sua. Fique com a sua opinião, respeite sua opinião. Tá bom? Então a gente tem um problema dogmático aqui, gente. Problema dogmático. E a gente precisa sanar. As lacunas, elas têm que ser tampadas. Quando existe uma lacuna, um hiato, você tem que tampar aquilo ali. Você tem que betumar aquilo ali. Tem uma brecha no muro, tem que tampar. Não, o muro cai, ele racha no meio. Tá bom? Então, assim, ó, sobre o objeto de estudo, isso que eu ia falar lá, e não deu tempo, gente. 57 minutos não tem como falar tudo. Como cientista da religião, eu ia falar sobre as religiões. E as vertentes que tem dentro dela, né? Tem o budismo, e dentro do budismo tem várias vertentes budistas. Tem o islamismo, e dentro do islamismo tem vertentes islâmicas. Tem o hinduísmo, e dentro do próprio hinduísmo, várias vertentes hindu. É assim que funciona as religiões. O cristianismo é a mesma coisa, o judaísmo. Não existe um judaísmo, existe judaísmos. Porque dentro do próprio judaísmo tem várias vertentes judaicas. Vários modos de entender o judaísmo. Você nunca vai ser homogêneo. Essa ideia de homogêneo é uma falácia, é um mito que se contaram. Não vai ter. A pergunta é essa multiplicidade que tem dentro do cristianismo. Quem controla a história? Eu parto do pressuposto que quem controla a história é Deus. Não é o diabo e nem o acaso. Eu quero acreditar, e como teólogo, cientista de religião, como pesquisador, olho a Bíblia e enxergo Deus controlando a história. A história caminha para aquilo que Deus projetou e planejou. Se você achar que a história caminha para um lugar que pega Deus de surpresa, isso já não é mais cristianismo. Isso aí é teísmo aberto ou teologia do processo. Que Deus anda com você lado a lado e vai aprendendo com você. Ou o futuro está em aberto. Então, quando alguma coisa acontece, pega Deus de surpresa. Teve um terremoto no Japão, puxa vida, eu não sabia que ia ter um terremoto no Japão. Isso não é bíblico. Deus controla tudo. Se você gostando, não gostando, você concordando, não concordando, Deus controla tudo. Deus controla tudo. Ponto. Então eu quero acreditar que Deus está controlando todas as religiões, inclusive o cristianismo. E quero acreditar que as multifacetadas, multifaces das igrejas evangélicas é um projeto de Deus para mostrar a multiforme sabedoria dele. Tá bom?
Então, eu não vejo como problema. Então, e aí vai, dentro da congregação, eu também não vejo problema com várias questões que aparecem lá dentro. Ah, mas tem problemas. E se nós sanarmos os problemas? Alguém já parou para perguntar? E se sanar os problemas? E se tampar essas lacunas? Tá bom? A religião lida com realidades transcendentais, mistérios, experiências subjetivas profundas. Quando um cientista da religião, ele vai olhar a religião, ele entende que a religião ela trabalha com o transcendente, com o sobrenatural, com mistérios, com experiências subjetivas. O que é experiência subjetiva? É a experiência de cada indivíduo. Você pergunta para o indivíduo, você fala como que foi sua experiência com Deus. Ah, eu estava no monte orando, Deus veio e me visitou. Ah, eu estava no meu quarto, o anjo apareceu para mim. Ah, eu estava andando, o Espírito Santo falou no meu coração. São experiências subjetivas que não acontecem iguais com todo mundo. Depende de cada indivíduo como que se manifestou. O cientista da religião, ele estuda a religião reconhecendo isso. Como essas realidades, muitas das vezes, ultrapassam os instrumentos normais de observação e análise científica. Então, um cientista, ele tem meios de observação do fenômeno, mas a transcendência das religiões e as experiências subjetivas, elas ultrapassam o jeito de nós observarmos o sagrado. Normais de observação e análise científica. Os pesquisadores reconhecem que há um limite no que se pode afirmar sobre o fato religioso. Gente, tem um limite. O que você pode falar do fato religioso é um limite, tá? Vou dar um exemplo. Ah, vou definir a conversa com a seita. O que mais você pode falar sobre tudo isso? Ele vai falar vários exemplos, mas vai chegar uma hora que ele tem que reconhecer que ele é limitado. Porque vai ter hora que vai escapar o conhecimento vai escapar dele. O fenômeno está para além da compreensão dele. Ah, é uma seita, mas por que aconteceu tal coisa? Por que tal pessoa foi convertida? Por que tal pessoa houve uma mudança genuína nele? Vai escapar, você não consegue abarcar. O problema da internet é os sabidões de internet que nunca estudaram nada, e aí quando a gente vai falar, fala que a gente tá dando carteirada. Mas nunca estudaram nada, aí quer falar assim, é, eu sei definir o que é uma seita. Você não sabe definir o que é uma seita. Essa que é a realidade, você não sabe. Porque nem o cientista da religião não sabe, porque ele reconhece os limites dele. Todo cientista da religião ele tenta fazer um distanciamento do fenômeno, nós chamamos de epoqué. Ele se distancia do fenômeno e não emite um juízo. Ele não fala se está certo, se está errado, ele fala que tem um fenômeno ali. O fenômeno religioso dentro da CCB, o sagrado que se manifesta ali. Tem um sagrado ali. Tem algo ali se manifestando ali. E você não pode simplesmente falar, não, tudo ali é do diabo. Não tem, porque você não consegue mensurar isso. Não está no teu parecer, não está no teu achismo, não está no jeito que você pensa. Não é o teu achismo. Se o pesquisador, o cientista já ele evita de emitir um juízo, ele só reconhece que tem um fenômeno ali. Você tem que reconhecer isso. O teu achismo, a tua opinião, mera opinião, não serve para nada. Porque as tuas observações do fenômeno nunca vão apreender o fenômeno, nunca vai prender o fenômeno na realidade. Que eu tô falando de fenomenologia, de filosofia fenomenológica. Isso aqui, o que eu tô falando, isso aqui é o fino da ciência da religião. Isso aqui não é para criança. Não é só, vamos olhar o texto bíblico, porque tem que ver o texto bíblico e coisa. Esses debates têm muito isso. Vamos pro texto bíblico, vamos sair da filosofia. Por que as pessoas falam isso? Toda vez que alguém fala assim, vamos sair da filosofia e vamos voltar pro texto bíblico, é porque ele nunca estudou filosofia. Só que tem um porém, o teólogo o teólogo, ele tem que ter uma noção de filosofia. O teólogo tem que ter uma noção de ciência da religião. Que teólogo é esse que não tem... Ah, eu sei hebraico e grego. Ok. Sabe o que de ciência da religião? Ah, não sei nada. Ah, eu sei grego e hebraico. Sei falar lá. Mas o que mais que você sabe sobre filosofia? Leu Platão, leu Aristóteles, você leu Tomás de Aquino, você leu Duns Scoto Eurígena. O que você leu? Já leu Kierkegaard, já leu, sabe, Nietzsche. Então, assim, você tem que ter um conhecimento geral de filosofia. A vida, meu, vamos estudar. Saia do. Aí eu concordo.
Não seja negligente com a palavra de Deus, não seja negligente com a Bíblia, não seja negligente com a teologia cristã. Vai estudar, vai se aprofundar. Em vez de ficar falando besteira na internet, vai estudar. Essa que é a verdade. E, gente, e os programas que a gente participa, existe política. Você não pode ser contundente igual eu tô sendo aqui. Porque isso que eu tô aqui falando aqui, tem muita gente que não vai gostar. Mas é uma realidade. Tá bom? Sobre o próprio pesquisador. O pesquisador da religião traz para o estudo suas próprias crenças, visões de mundo e limitações cognitivas. Ou seja, o pesquisador ele tem um limite cognitivo. Ele não é um gênio que tem um QI altíssimo. Tem um limite cognitivo. Então, o pesquisador de religião traz para o estudo da religião as próprias crenças que ele tem. Ele já tem algumas crenças. Ele já tem alguns pressupostos dentro dele. Sabe por quê? Porque não existe neutralidade científica. Não existe neutralidade teológica. Isso é um mito que se conta na internet. Não, eu sou neutro, eu sou isentão. Ninguém é isento na política. Cada um tem seu partido, cada um tem seu viés, cada um tem sua ideologia, cada um puxa para um lado, entendeu? Ninguém é isento nas suas crenças. Então, quando ele vai, o pesquisador vai examinar o fato religioso, ele já vai com as crenças dele. Exemplo, vou estudar o fato religioso CCB. Dependendo do que você acha, ela é uma seita. Lógico, você vai pesquisar tudo para mostrar que o teu argumento está correto, que é uma seita. Se você acha que não é, você também vai fazer a mesma coisa. Só que tem um porém aqui. Agora eu vou falar como um acadêmico, como um cientista da religião, como um teólogo, como um filósofo. Meus irmãos, quando você chega diante de um objeto de pesquisa, para analisar e tudo mais, você não é isento, você vem com seus pressupostos, você vem com as suas crenças diante do objeto de pesquisa, você não está isento de fazer isso, mas reconheça que você está atuando a partir desse princípio, reconheça. Seja mais humilde. Não, eu tô trabalhando a partir disso que eu penso. Aí você precisa ser muito humilde. Não existe neutralidade. Ser neutro, ele sabe que nunca acessa o fenômeno religioso puro. Sempre interpreta a partir de sua perspectiva limitada. Ninguém acessa o fenômeno religioso puro. Ninguém vai pesquisar a congregação. Ela não aceita e ele vai ser puro. Não. Vai contar o ranço que ele já tem da igreja, as tristezas que ele passou dentro da igreja. Tudo vai contar na hora de ele analisar. Então, quando a pessoa analisa que a congregação aceita, ele já tem um monte de coisa dentro dele. Aí ele concordando, discordando, ele querendo, não querendo, e essa é a realidade. Se isso funciona com o pesquisador, muito mais com o autodidata, com o camarada da internet, o influencer da internet, muito mais. Muito mais, gente. Então vamos parar com esses mitos, com essas coisas de internet. Toma muito cuidado com os doidos da internet. Só que o doido da internet nunca vai falar isso pra você, mas aqui eu tô te falando. Tá bom? Sobre a linguagem e as teorias. Toda linguagem e teoria usada para descrever o sagrado é inevitavelmente imperfeita e aproximativa. Você quer descrever o sagrado daquela religião, daquele fenômeno religioso, ou daquele fenômeno religioso ou denominacional, sempre será imperfeita e aproximativa. É próximo do que é. Sempre será imperfeito. Reconheça isso. Eu vou analisar a Assembleia de Deus. A sua análise será sempre imperfeita e aproximativa. Vou analisar a CCB. Sempre será imperfeita e aproximativa. Ninguém tem detentor do conhecimento completo de uma instituição, os seus pormenores, suas crenças, tudo. Ninguém é detentor do conhecimento perfeito de uma denominação. Não existe isso. Só isso você poderia estar tranquilo quando você fala, para mim não é uma seita. E o outro vai dizer, para mim é. Mas a sua análise, ela sempre será imperfeita e aproximativa. Então, eu não vou perder o sono por isso.
Então, quando alguém na internet fala assim, a congregação é uma seita, eu não perco o sono, eu durmo tranquilo. A pergunta é, quando eles lá me vê na internet dizendo que ela não é uma seita, ele consegue dormir? Não, ele fica atribulado, morrendo de ódio, querendo me xingar, igual hoje no vídeo hoje lá na live, muita gente me xingando. Ah, ele tá sendo crítico da CCB. Ele não tava sendo crítico, ele conta fatos, não argumentos, tem coisas que não dá pra negar. Só que é o seguinte, eu não tava dando pra negar, mas eu queria falar tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês, mas não deu tempo. 57 minutos, gente. Só a minha fala aqui tem 40 minutos. Tá bom? Então ela é imperfeita, aproximativa. Isso vale tanto para os fiéis que falam de Deus e do absoluto, quanto para os acadêmicos que tentam teorizar sobre o fenômeno religioso. Vale para todo mundo. Na comparação entre religiões, quando se compara diferentes tradições religiosas, a limitação epistêmica lembra que nenhuma tradição, nem o próprio pesquisador pode pretender ter uma visão total e definitiva sobre o todo da experiência religiosa humana. Vou repetir: quando se compara fenômenos religiosos, a limitação epistêmica lembra que nenhuma tradição, nem o próprio pesquisador, no caso eu, pode pretender ter uma visão total e definitiva sobre o todo. Eu parto do pressuposto que a coroação não é aceita. Eu tenho o conhecimento e a visão total do todo? Não tenho. Você acha que ela é uma seita? Você tem uma visão total do todo? Você não tem. Nem eu não tenho, você também não tem. Isso aqui é o que o mundo acadêmico pensa, é assim que a gente reflete. É assim que a gente pensa, é assim que a gente reflete. Eu não tenho, você não tem. E eu falei até pro meu oponente lá nos bastidores. Tem gente que acha que o teólogo sabe tudo. Gente, o teólogo sabe tudo. Tem um monte de coisa que eu não sei na vida. Tem coisas que eu não sei. E tem coisas que eu sei muito. Mas eu sei o todo da experiência religiosa humana. Eu sei definir todas as experiências religiosas que tem dentro da igreja da Congregação do São Brasil. Aquele irmão que está falando em línguas do meu lado, eu posso definir de forma completa e exaustiva o que ele está sentindo? Aquela irmã que está chorando na hora de tomar Santa Ceia, eu consigo falar tudo o que ela está sentindo, toda a experiência dela subjetiva e definir? Eu consigo fazer isso? Realmente você consegue? Então eu fico muito preocupado quando alguém vê, olha na internet a pessoa sapateando, ah, é o diabo. Como que você sabe disso? Qual o critério que você tem? Qual o critério que você tem pra falar que é o diabo? Quem disse isso pra você? Ah, porque a inerrância da Bíblia, começa a falar com um monte de baboseiro, não? Porque é inerrância, porque... Se você perguntar pro camarada o que é inerrância, ele não sabe. Pergunta pro camarada o que é inspiração bíblica, ele também não sabe. Agora, fazer repetir igual um papagaio o que tá na internet, todo mundo fala. É um bando de papagaio. É muita coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Um estudioso analisa a mística cristã medieval e compara com as práticas sufis islâmicas. Ou seja, eu estou comparando os místicos da Idade Média com a ramificação mística da religião islâmica, que é o sufi. E ele reconhece que, dois pontos, não conseguem entrar plenamente na experiência interior dos místicos. Você sabe o que ele está sentindo? Quando ele diz que ele está falando com Deus, você sabe se ele está falando com Deus mesmo ou não? Você tem como entrar em contato com isso e perceber se é ou não? Então você não consegue entrar plenamente na experiência interior dos místicos. Então quando você vê um crente da Assembleia de Deus, da congregação falando, Deus está falando comigo, eu senti a presença de Deus, você tem como analisar isso e falar que não é Deus? Você consegue fazer isso? Mas se nem o estudioso consegue, você consegue? Você, a partir da internet aí, hater, você consegue? Você tá entendendo que é muito complicado? As suas interpretações podem ser sempre parciais. Qualquer definição que você dá, reconheça, é parcial, não é total. Você não consegue dar um parecer total. Tá bom? Não consegue. E que a linguagem usada para descrever essas experiências, tanto pelos próprios místicos quanto por ele, ou seja, pelo estudioso, é sempre inadequada para captar o que é vivido. Então usamos termos técnicos para tentar captar aquilo que ele está vivendo lá na presença de Deus, ou da divindade, ou do sobrenatural.
Só que essas palavras nunca vai conseguir definir o que realmente ele está vivendo. Você pega um crente que ora o dia inteiro e tá falando em línguas lá. Você pode usar vários termos, a glossolalia e tudo mais. Você usa um monte de termo técnico. Mas nunca será total naquilo que ele está sentindo. Não tem como. Eu queria ter falado tudo isso lá, mas não dá para falar. O programa é muito pequeno, é muito corrido. Agora, se eu sou entrevistado, eu consigo falar tudo isso, gente. Tá bom? Tudo isso eu consigo falar. Então, se você gosta do meu conteúdo, se você quer que eu. Vai no Cis Podcast, ó, chama o Mon Kleber, chama ele, você vai ver. Lá dialogando fica melhor. Lá a gente consegue entrar nos assuntos. Lá as pessoas vão ver realmente por que ele estudou. Porque numa live daquela rápida, num debate rápido daquele, não dá pra. Falou um monte de titulação, mas na hora de vão ver ninguém viu nada. Por quê? Porque não deu pra perceber se você estudou ou não. Então, é isso. Então agora eu vou citar autores. Vamos citar autores. No livro sagrado das Heilig, Otto, que é o Rudolf Otto, fala do Mysterium Tremendo et Fascinas. O sagrado é algo que causa temor, fascínio, mas nunca pode ser completamente compreendido ou descrito racionalmente. O sagrado é esse fenômeno religioso, esse fenômeno sobrenatural que manifesta nas religiões e nas experiências religiosas das denominações. Ele é tremendo, é um mistério tremendo, é um mistério que faz tremer, mas ele fascina, ele gera em nós desejo de adorar, de louvar. Então, ele é um sagrado, é algo que traz temor e fascínio, mas nunca pode ser completamente compreendido ou descrito racionalmente. Não tem como você descrever racionalmente tudo isso, gente. Não tem como. Não dá pra. Ah, mas a irmã lá falou um monte de línguas. Isso não devia ser feito na igreja porque foge à razão. E tem um monte de coisa que foge à razão no cristianismo. No cristianismo católico, no cristianismo oriental ortodoxo, no cristianismo protestante, tem um monte de coisa que foge à razão. A razão não consegue abarcar. Porque se as experiências religiosas fossem abarcadas pela razão, as experiências seriam dissolvidas na razão. Nós vamos ter que tomar muito cuidado. Então a razão nunca vai apreender o objeto fenomenológico de forma completa. Para Otto, o sagrado é uma experiência pré-conceitual, é antes do conceito, é antes da razão, é anterior às nossas categorias racionais. O Otto vai falar de uma irracionalidade, não é uma irracionalidade no sentido que é algo burro, algo que não é compreendido. É irracional no sentido que transcende a razão, transcende a própria razão, está para além da própria razão. Isso mostra que uma limitação epistêmica, o ser humano percebe o sagrado, mas não consegue explicá-lo. Não consegue explicar. O ser humano percebe o sagrado, o fenômeno está ali diante dele. Moisés está ali diante da sarça. Pergunta para Moisés se ele soube explicar aquele anjo na sarça. Não dá para explicar. Não consegue explicá-lo totalmente. Em termos racionais ou científicos. Moisés deu todo um parecer científico de tudo aquilo. Quando o fogo desceu diante lá de Elias e consumiu todo o sacrifício, Elias deu um parecer técnico, científico de tudo que aconteceu? Não, ele só experimentou aquele fenômeno. E isso vale para as igrejas evangélicas. E isso vale para o pentecostalismo. Isso vale. Ah, claro, você está falando da religião, mas isso vale isso vale para a CCB e para a Assembleia de Deus. Tá bom? Reconheça isso. O Mircea Eliade, outro baita de um teórico, cientista da religião, ele vai dizer, em obras como O Sagrado e o Profano, que é um livrinho muito bom, pequeno, mas eu tenho ele, Eliade afirma que o sagrado se manifesta no mundo, que é uma hierofania, uma manifestação do sagrado no tempo e no espaço, na história. Hierofania. Mas não se reduz a esse mundo visível. Ele se manifesta nesse mundo, mas esse mundo visível não o reduz.
não o capta completamente. Ou seja, o fenômeno transcende o próprio mundo visível. Ele diz que o sagrado tem uma realidade totalmente outra, totaliter aliter, algo que transcende a capacidade normal da descrição histórica, sociológica ou psicológica. Maravilha. Tem coisa, gente, que transcende tanto, o sagrado se manifestando transcende tanto, que você não consegue nem no campo da história, nem no campo sociológico, ou seja, a sociologia, ou a psicologia consegue fazer descrições daquele fenômeno. Não tá, não consegue. O estudioso da religião deve reconhecer que há níveis de significado na realidade religiosa, que ele nunca conseguirá dominar completamente. Ele deve reconhecer que há níveis de significado na realidade religiosa que ele nunca conseguirá dominar completamente. Você nunca vai conseguir dominar tudo aquilo que acontece dentro da religião. Então, esses julgamentos que tem de a igreja aceita, aquela igreja tem demônio, aquela igreja tem o mal, é mera opinião, gente. É o achismo da pessoa. É o que ela acha. Não tem muito o que fazer. Wilfried Canterville Smith, ele diz que in faith and belief in the meaning and of religion, Smith critica a tentativa de definir religião como uma realidade objetiva e fechada. Você tenta definir religião, segundo esse pensador, você não consegue. Você tenta defini-lo, mas não dá. Para ele, a fé, a experiência pessoal do transcendente, não pode ser capturada adequadamente em categorias sociológicas ou doutrinárias. Eu vi esses dias o Pondé tentando analisar a fé pentecostal a partir de um viés sociológico. Tudo que ele ali descreveu é o pentecostalismo? Não, ele só tentou descrever sociologicamente, mas não dá. Ele tentou usar categorias sociológicas. Ou quando a pessoa tenta definir alguma denominação a partir de categorias doutrinárias. Que o que se faz unir? Por que aceita? Ah, porque tem a questão lá de negar tal doutrina. Você está colocando aquela fé dentro da categoria doutrinária. Você vai conseguir capturar a fé daquele indivíduo de forma plena? De maneira nenhuma. As religiões são realidades vivas, sempre além das nossas definições acadêmicas. Está muito além da definição acadêmica. É porque as experiências religiosas são as experiências religiosas, as religiões, o fenômeno religioso dentro do protestantismo, você nunca vai conseguir captá-lo. Você nunca vai conseguir fazer definições, porque são realidades vivas, são orgânicas. Por isso que Paulo descreve a igreja como um corpo. O corpo tem vida. O corpo tem braço, tem mão, tem pé. O corpo anda. É um organismo vivo. Ela não se reduz a parâmetros doutrinais, parâmetros dogmáticos, parâmetros de ética e de moral. A igreja é muito mais que isso, gente. Ser igreja é muito mais do que isso. Assim, Smith introduz uma forte consciência de limitação epistêmica no estudo religioso. Agora aqui para você tem um quadrinho para você pensar junto comigo. O Rudolfo Otto, no Ludem do Sagrado, né? Ele diz que o mistério é o quê? O mistério do sagrado escapa à razão. Esse mapa mental é muito bom. Miserliade, hierofania. O sagrado se manifesta, mas não se revela totalmente. O Wilfried Canterville Smith, a fé vai além das definições teóricas dos seres humanos. Tá bom? É, eu, eu vou falar um pouco aqui da etimologia da palavra seita, e depois das características da seita eu vou pular e eu vou tentar ir pro final da minha fala. Aquele exercício epistêmico que eu falei. Etimologia da palavra seita. Latim. Seita vem de latim secta, deriva do verbo sec, seguir. Originalmente significava modo de vida,
linha de pensamento ou escola filosófica. Ou seja, no contexto grego, era uma escola filosófica. Os estoicos, os epicureus, os peripatéticos e assim por diante. É uma escola filosófica. Era usada para designar um grupo de pessoas que seguiam um mestre ou uma mesma doutrina específica. No grego temos a palavra hereses, daí que vem a palavra heresia, que significa o quê? Simplesmente escolha ou opção. No contexto helenístico, ou seja, no contexto da cultura grega, referia-se a uma escola de pensamento filosófico, ou um grupo de escolha, ou uma visão doutrinária específica. Era uma escola filosófica. Mudança de significado na história. Na Idade Antiga, o termo secta não tinha conotação negativa, mas indicava uma escola de pensamento como as filosofias estoica e epicurista. No mundo da Bíblia, no judaísmo segundo o templo, os fariseus, os saduceus eram tudo seita. Quando o cristianismo surge, ele também foi chamado de seita, a seita do caminho. Por quê? Porque era um movimento que seguia um parâmetro, que era o Jesus de Nazaré, o ressuscitado. Período cristão primitivo, o termo grego aireses começou a ser usado para indicar divisões dentro da fé cristã. Aparece no Novo Testamento, por exemplo, em Atos 24:14, indicando grupos dissidentes ou facções. Na Idade Média e a Reforma Protestante, a palavra seita passou a ter um tom fortemente pejorativo, ou seja, deixou de ser só um termo utilizado para descrever um segmento diferente, para designar um grupo que tem um sentido pejorativo, praticamente um apelido, uma coisa que ofendia, sendo usado para rotular movimentos considerados heréticos, dissidentes da Igreja Católica. Ou seja, aqueles que se faziam dissidência da Igreja Católica, aqueles que falavam, não aguento mais ser católico, vou criar minha própria igreja, esses grupos começaram a ser chamados de secta. Na Idade Moderna e Contemporânea, seita passou a ser usada para designar grupos religiosos que se desviam significativamente das doutrinas principais do cristianismo, ou que possuem práticas consideradas estranhas ou exclusivistas. No contexto sociológico, o termo é empregado para descrever grupos que apresentam características de isolamento, controle rígido e interpretação exclusiva das escrituras. Então, hoje em dia, o termo pejorativo é indicado para esse tipo de grupo. Controle rígido, interpretação exclusiva da escritura. É tipo assim, ó, o que eu interpreto é o mais correto. O que você pensa da Bíblia não serve para nada. O que eu penso da Bíblia é o correto. A congregação já chegou a fazer isso, hoje já mudou. Acredita que a graça do Filho de Deus está nas outras denominações, que as outras denominações são cristãs. Uma coisa que foi falado lá no vídeo, que eu preciso corrigir, foi falado assim, ó, vai ter um intervalo, e antes do intervalo eu quero falar que eu acho, que a pessoa falou, né, que a pregação a pregação, ela, da coroação, ela é tipo neopentecostal, porque ela prega a benção e tal. E aí passou o intervalo, quando voltou ninguém respondeu essa pergunta. E agora eu vou responder. Eu discordo. Eu não acho a coroação neopentecostal. Ela é um movimento pentecostalismo clássico. É a primeira igreja pentecostal do Brasil. Fundado pelo Franciscão, todo mundo já sabe a história. Mas é um movimento do pentecostalismo clássico. Ela não é neopentecostal. O neopentecostalismo, ele nega verdades verdades da fé. Ela aceita misticismo religioso, sincretismo religioso, tipo sal grosso, sete ondinha, se vestir de branco, é, ou se vestir de judeu, colocar kippah. Esse movimento neopentecostal, exemplo, é universal, são igrejas que elas nem são consideradas mais igrejas cristãs. Exemplo, em Harvard, ela é estudada como um fenômeno do capitalismo. E a congregação, de maneira nenhuma, pode ser comparado com aquilo. Tem eventos cristãos, o culto é cristão, adora-se a Deus, em nome de Jesus, as orações são feitas em nome de Jesus.
Ah, mas Kleber, eu discordo de você. Tudo bem, é a sua opinião, não vou falar nada. Só não me xinga no vídeo, porque eu vou te denunciar, vou te excluir teu comentário. Mas se você comentar de forma educada, eu deixo seu comentário. Mas seja educado. Mas a sua opinião é só a sua opinião. Eu não posso mudar a sua opinião. Mas você também não pode mudar a minha. Essa que é a verdade. As pessoas querem que eu mude a minha opinião, mas elas não podem mudar a delas. Não é assim que funciona. Então a Constituição ela não tem uma interpretação exclusiva da Bíblia. Eu não vejo isso nela. E eu não vejo ela como uma igreja neopentecostal. Eu discordo totalmente desse posicionamento. Tá bom? Fundamentos doutrinários cristocêntricos. A CB professa a fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o que é central na fé cristã histórica. Afirma a doutrina da Trindade conforme os credos históricos, apostólico, niceno, constantinopolitano. Lógico, reconhecendo as lacunas. A confissão de fé em Jesus tem problemas. A afirmação da Trindade ela também tem problemas. E ela não dialoga tanto assim com o credo apostólico niceno constantinopolitano. Tá bom? Eu vou pular aqui, porque isso aqui vai ser para um outro vídeo e tudo mais. Aí a gente fala isso mais claramente. Eu vou fazer um exercício hipotético que eu ia fazer no programa lá. E não deu. Não deu. Simplesmente não deu. Uma coisa que o exercício hipotético. Vamos supor, hipoteticamente, é um exercício filosófico, para pensar. Vamos pensar, a congregação, hipoteticamente, é uma seita. Beleza? Beleza. Nesse mundo possível, esse mundo hipotético, esse mundo possível, congregação aceita. Mas nesse mundo possível, nesse mundo hipotético, você é um bom cristão. A pergunta que é, o que você faz? Você corre, sai dela e... É possível? É possível você correr dela, você ir para outra denominação. Mas a pergunta, que mais que você pode fazer? Você não consegue ajudar porque você é cristão. Você vai abandonar seus irmãos? Você vai abandonar tudo ali e vai... Ela é uma seita do diabo e ela que fique lá? Você não vai tentar ajudar em nada? Não, é uma atitude cristã. Amar não é amar um olhando para o outro. Amar é olhar os dois para na mesma direção. Como dizia Saint-Exupéry, né, o criador lá do O Pequeno Príncipe. Então, a minha pergunta é: qual a solução que o Kleber dá? Para mim, a solução é a doutrina da Trindade. Eu já disse aqui que Deus é amor. Se Deus é amor, ele não é solidão. Se ele não é solidão, ele é sempre saída de si para amar o outro. Quem é o outro que ele é sendo amado? Seu filho, gerado do seu amor. E o Espírito Santo é o vínculo do amor do pai para com o filho e do filho para com o pai. É o vínculo do amor caritatis, do amor sacrificial. É o vínculo de amor, é o espírito do amor. E todo esse movimento que a Trindade se revela na Sagrada Escritura, ela convida todos a participar dessa grande comunhão. E todos que estão ligados na videira verdadeira, que são eleitos de Deus, que são cristãos, eles são convidados a refletir a imagem de Deus restaurada agora. E como que Deus é? Deus é uma trindade. Não é três deuses, é três pessoas distintas num único Deus. Eles não estão. É o ser de Deus que é trinitário. Então não por isso que Deus é. Ele não está. Ele é. Deus é amor. Deus é trindade. Não é que ele está como trindade. Ele é trindade. É a essência dele que é trinitária. É a vida de Deus que é trinitária. E a igreja ela é convidada a refletir quem é Deus. Bruno Forte vai falar que a igreja é ícone da Trindade, ou seja, ó, aquela imagem ali, ó, aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui se chama ícone. Isso aqui se chama ícone. Tirando deixa eu tampar aqui. A caneca do São Paulo. Esse aqui, ó, é um ícone. É um quadro da idolatria, Kleber? Não. Na igreja ortodoxa se usa o ícone. Na teologia do ícone, né, que poucas pessoas conhecem o que é teologia do ícone, né? Tem hora que eu falo umas coisas assim, eu falo, o pessoal não sabe, mas vamos lá.
Na teologia do ícone, o ícone ele não é nada, mas ele aponta para uma realidade que é. Então o ícone, ele aponta para a realidade que é Cristo, ele aponta a realidade que é Deus, Trindade. Então o ícone, ele é como se fosse uma flecha, ele é como se fosse uma grande placa de apontando para a realidade que é Deus. Então quando o Bruno Forte chama a igreja ícone da Trindade, ele está dizendo que a igreja, ela não é Deus, mas ela aponta para Deus. E ela aponta para Deus e reflete a glória de Deus. Então a igreja ela também tem que ser uma igreja trinitária, não sendo uma trindade, mas uma igreja com uma imagem da Trindade, expressando a glória da Trindade, os relacionamentos amorosos da Trindade. E desse círculo de amor que tem dentro da própria igreja, faz com que você reflita quem Deus é. E se você reflete quem Deus é, de forma amorosa e tudo mais, você vai rejeitar tudo aquilo que é do mal. Você não vai ser igual aos outros, você não vai ter amor ao ódio, amor à contenda, amor às brigas, às porfias, às facções. Você vai amar o teu próximo, vai amar o ministério, vai amar outras igrejas, vai amar outros irmãos. E você vai brilhar e representar Deus na terra, ser uma igreja ícone da Trindade. A mesma relação amorosa que tem na Trindade é a mesma relação amorosa que tem em você. E se você for ícone da Trindade, você não é uma seita. Se você for ícone da Trindade na sua igreja, você vai professar que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Você vai confessar e professar que Jesus tem duas naturezas, divina e humana, que ele é Deus encarnado. E que o Espírito Santo é Deus, por causa que ele é vínculo de amor. Você está entendendo? Que a minha proposta é a Trindade. Como que faz corrigir? A igreja é uma seita. Como que eu faço? Se o amor ser ensinado na igreja, se o amor for propagado nessa igreja, que é uma seita, ela sai de uma seita para ser ícone da Trindade. Apontar para o Deus unitrino. Por que nos relacionamentos amorosos? Porque o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não se contenta com a injustiça, mas se alegra com a justiça. O amor jamais falha. Mas havendo profecias, cessarão. Havendo linguagem, desaparecerá. Quando eu era menino, falava com o menino, escorria com o menino. Mas quando cheguei a ser homem, deixei as coisas de menino. Quando chegar a plenitude das coisas, as coisas secundárias serão extirpadas. E você verá Deus plenamente como ele é. E conhecerá como é plenamente conhecido. Porque Deus será tudo em todos. E aí, meu irmão, você não é mais nessa situação hipotética, desse mundo possível hipotético, você saiu de um estado de seita para um estado de uma igreja sadia ortodoxa. Se no mundo Deus converteu nosso coração, Deus teve poder de tirar nós das trevas desse mundo para nos transportar para o reino do Filho do seu amor, se o Espírito Santo teve esse poder, vamos supor, numa situação hipotética, a congregação não aceita, ele não tem poder de transformar ela numa igreja cristã? A minha pergunta que não quer calar. Deus não tem poder? Deus não quer. Como que você sabe que ele não quer? Porque, igual eu falei lá pro César, o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se ele tá convencendo pessoas lá dentro, uma ala lá dentro do Brás está querendo estudo bíblico, é porque Deus está trabalhando. Deus só faz isso porque ele é soberano, ele sopra onde ele quer. Ele está soprando lá no Brás. Está soprando no coração do Bianco, do coração do Bom Salvador. O sopro tá lá. E daqui a pouco a coisa acontece. Tudo isso para falar para vocês, meu irmão, em situação hipotética, lógico. Não vejo, olhando como cientista da religião, um fenômeno religioso, sagrado, não tem como falar ainda que a congregação é uma seita. Ela tem erros, tem lacunas, tem problemas, tem atos para se resolver. Tudo tem. Movimentos como o calvinismo tem um monte de problema para resolver. O arminianismo é a mesma coisa. E assim por diante.
Então tudo isso e muito mais, tinha muito mais coisa pra me falar, mas não vou poder falar aqui. Tinha pra falar lá na live. Muito mais coisa. Mas eu ainda continuo dando parecer que não é uma seita. E se acontecer alguma coisa errada, Kleber, e permanecer algumas questões aí mais gritantes, de forma mais clara, aí eu não tenho como, eu mudo o meu parecer. Mas o meu parecer hoje não aceita. A dica que eu dou pros irmãos do Brasil, a dica de coração, com muita humildade. É um conselho, tá? Não é uma dica, um conselho cristão, de irmão em Cristo. Faça a confissão de fé o mais rápido possível. Aquele tópico que foi falado das duas naturezas, corrija o mais rápido possível. Se quiser ajuda, me chama no particular. Eu não conto pra ninguém, tá bom? Eu não conto pra ninguém, mas me chama no particular que eu ajudo a corrigir. Corrija aquele tópico. Corrija e coloca lá o tópico atualizado lá no site. Corrija a ideia que a Bíblia contém. Coloca a Bíblia como é a palavra de Deus. Tira aquela questão que é no Pai, no Filho e no Espírito Santo, que em Deus, cuja unidade estão Pai, Filho e Espírito Santo. Totalmente errado. Não coloque esse estão. Tira esse estão. Quiser escrever certo, me chama. Você vai cobrar, Cleber, porque você é um mercenário. Igual lá na live, gente falando assim. Ah, ele tá lá porque quer vender curso. Se você não quiser comprar, não tem problema. Se as pessoas quiserem me ajudar lá no Brasil, eu não cobro nada. Faço de graça. De graça eu faço. E tem gente que não entende. Tem irmão que entra em contato comigo e fala assim, irmão Kleber, eu queria estudar com o irmão, mas não tenho condição. Eu falo, então, eu te dou o curso. Teve uma irmã que falou assim, irmão Kleber, eu não tenho condição de pagar. Eu falei, não, pô, o curso ainda é da irmã. Não tem condição de pagar, fica em paz. Irmão, não tô aqui por causa de dinheiro não, irmão. Tô aqui pra tentar ajudar. E aqui a minha casa, a gente é cheio de defeito. Mas é uma casa de crente. Quando eu fui no debate hoje, eu orei, apresentei na mão de Deus. A minha esposa orou, meu filho também orou por mim. Eu orei a Deus que eu falei que eu queria que meu rosto estivesse brilhando como o rosto de um anjo. E 3 irmãos entraram em contato, inclusive o irmão lá de outro país, falou, irmão Kleber, teu rosto brilhava como o rosto de um anjo. Então é um sinal de Deus na minha vida. Porque nós oramos, tá bom? E aí tinha um monte de gente endemoniada, ela falando um monte de besteira nos comentários. A minha esposa entrou nos comentários detonando, porque minha esposa, quando tá tomada pelo Espírito Santo, meu, repreendendo Satanás. E aí o Espírito foi embora. Porque minha esposa, quando tá tomada por Deus, meu, sai da frente. Mas tem um próximo vídeo que eu vou contar umas coisas que aconteceu comigo esses dias num culto que eu fui. Depois fomos fazer uma visita. Eu vou contar pra vocês. Eu tenho umas coisas muito pesadas pra contar e ensinar a igreja. Tem muita coisa errada acontecendo no nosso meio e eu quero corrigir isso. Mas eu vou deixar pro próximo vídeo. Tá bom? Você assistiu lá a live de 57 minutos? Tenha paciência, escute essa inteira. Gostou? Curte, compartilhe, se inscreva no canal, deixe seu joinha para que o vídeo chegue a mais pessoas. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe vocês. Deus guarde vocês. Ore por mim, para que Deus me abençoe, me guarde e me proteja. E que tudo seja para a honra e glória de Deus. Eu estudei para a glória de Deus. Eu falo para a glória de Deus. Eu dou aula para a glória de Deus, porque toda honra, toda glória seja dado a Deus. Amém? Amém.